Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Eu convido a igreja a se pôr de pé. E você abre a Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. Glória a Deus. No capítulo 4. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar ministrando a palavra e cultuando aqui no ministério Noiva do Cordeiro. Uma igreja viva, uma igreja frutífera, uma igreja cuja madre não é estéril, uma igreja que gera frutos para a glória de Deus. Agradeço a Deus pela vida do irmão Walter que ali está, porque sempre é Ele a ponte para que nós possamos estar aqui. Ele e a sua esposa, que Deus nos abençoe poderosamente. Minha esposa que me acompanha, e não é diferente, minha filha, Moisés Brandão, e a sua esposa e suas filhas, este casal que nós conhecemos lá na Bahia, bem como Alex Brasil, sua esposa e seus filhos. Homens e mulheres de Deus, humildes, como humilde é todo crente salvo em Cristo Jesus. Pastor Elcio dispensa comentários. Essa obra frutífera que foi entregue nas tuas mãos e que só continua dando fruto porque tu és frutífero. A tua vara foi enterrada e deu fruto, porque não é vara de murmurador, é vara de Arão, e deu frutos para a glória de Deus, e muitos frutos ainda dará. Os obreiros do Senhor que aqui estão, que Deus abençoe poderosamente. E o bispo Manuel Eusébio, que Deus abençoe. Não somente o pastor Elcio tem falado bem de nós para o Senhor, mas também ele e outros têm dado bom testemunho do Senhor para nós. E isso que é louvável, quando não nós, mas outros, diante de Deus e da igreja, dão testemunho ao nosso respeito. E antes de eu ministrar a palavra, eu peguei 2 votos, porque eu também quero contribuir para o crescimento material da obra, mas para ninguém distorcer parte da minha palavra a qual eu recebi de Deus. E antes de ministrar, eu quero dizer ao bispo que eu tenho todo o respeito por este homem. Considero-o, na minha humilde simplicidade e opinião, como um legítimo e autêntico homem de Deus. Um homem que pegou o cajado que entregue a ele foi e não soltou mais. E tem prosperado junto com os obreiros e a igreja que ele tem aqui neste lugar pastoreado. Que Deus os abençoe poderosamente, não só aqui, mas também a noiva do Cordeiro, aonde ela estiver e aonde Deus a levar, para a glória de Deus. A igreja toda, que Deus abençoe poderosamente. A igreja ali em Medicilândia, Deus continue abençoando poderosamente essa igreja viva, essa igreja de Deus. O conjunto de louvor, no final, vamos navegar de novo. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4. E eu não vou fugir, porque Deus confirmou mais do que nunca a palavra de Deus nesta noite. Que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu.
e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão um vaso com azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta por trás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ela lhe disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Podeis assentar em nome de Jesus. Os versículos bíblicos que nós lemos, com certeza você já leu, já o ouviu, ou até mesmo já ministrou acerca dele. Então não é nenhuma novidade para todo crente que ama a palavra de Deus. E por esse amor que você tem à palavra de Deus, eu peço a tua máxima atenção à mesma. E peço que você não deixe nada nem ninguém tirar a tua atenção. E com a permissão do bispo e do anjo da igreja neste lugar, pastor Elson, eu peço que não sirvam água enquanto eu estiver ministrando, porque agora é hora do Espírito Santo servir a água dele. Se você tem sede física, espere acabar o culto, porque esta por 1 hora não te matará. Agora você pode morrer se você não beber da água do Espírito. Amém, igreja? Amém, bispo? Glória a Deus. O profeta Elias é um dos maiores profetas relatados na palavra do Senhor, pela sua ousadia e pela unção que ele recebera da parte de Deus. O nome Elias significa: Deus é meu juiz. Homem de Deus, homem separado, homem escolhido, homem que cumpriu o seu ministério até onde Deus decidiu por uma pausa no mesmo. Por que por uma pausa? Porque todo o ministério levantado por Deus um dia há de ter que ser findado por Deus. Mas Elias teve um ministério pausado. Há alguns estudiosos que dizem que ele é uma das 2 testemunhas do Apocalipse, somado com um outro profeta que também não viu a morte, a saber, Enoque. Mas eu quero te dizer que quando Elias sai de cena, outro assume o seu lugar. Mas a obra de Deus não para.
deste lugar não pudesse pastorear essa igreja, Deus levantaria outro. Mas a igreja, a obra do Senhor não pode parar. Se por acaso o pastor Elcio for enviado da parte de Deus para outro lugar, com certeza outro assumirá o lugar dele, mas a obra de Deus não vai parar. E assim foi na sucessão ministerial entre Elias e Eliseu. E isto ocorrera ali nas margens do Rio Jordão. 3 coisas Eliseu recebeu no ato da sucessão ministerial. Primeiro, Eliseu recebeu a unção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias. Quando Elias fala para Eliseu: pede-me o que tu queres, que lhe será feito, Eliseu, sem pensar 2 vezes, diz: eu quero a porção dobrada do espírito que está sobre ti. Aleluia. Elias diz: dura coisa pediste, porque não é só glória, a perseguição, as afrontas, as indiferenças, as lutas também virão dobradas. Mas Eliseu disse: eu quero a si mesmo. Então Elias diz: se fará, se tu me veres sendo tomado de ti. Caso contrário, não se fará. Então a palavra do Senhor diz que eles estão caminhando após passarem o Jordão, quando de repente vem carros e cavalos de fogo e separam Elias de Eliseu, e este é elevado aos céus em um redemoinho. E a Bíblia diz que Eliseu, vendo isto, ele clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, no ato de fé, ele recebe a unção dobrada da parte de Deus. Eliseu começa o seu ministério com afinco, com fervor. Eliseu começa o seu ministério cheio de forças, cheio de energia, caminhando para lá e para cá. Mas no final do seu ministério, a Bíblia diz que ele estava enfermo da enfermidade, que ele iria morrer. Isso está registrado na 2ª carta aos Reis, no capítulo 13. Ele está ali na sua casa, debilitado, enfermo, somente sendo esperado chegar a hora dele passar para o Deus que o havia chamado. Mas de repente ele recebe a visita de um rei que não era muito crente, a saber, o rei Jeoás. E a Bíblia diz que quando o rei desce da sua carruagem e entra na casa de Eliseu, ele clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele chora sobre Eliseu. Ele começa a prantear sobre Eliseu. Quando ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, esta palavra entra como uma flecha da parte de Deus no coração de Eliseu, que estava já no final do seu ministério. E enquanto o rei está chorando, enquanto o rei está pranteando, Eliseu volta lá no início da sua chamada, lá no Rio Jordão, quando recebera da parte de Deus a porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias. Então, enquanto o rei está chorando, ele está meditando. Enquanto o rei está chorando, ele olha para si e diz: é verdade, estou debilitado. É verdade, eu estou enfermo. É verdade, eu já sou um ancião, já estou velho. Mas uma coisa também é verdade:
lá na ocasião da minha chamada, ele não fica debilitado. A unção, a porção dobrada que eu recebi lá, ainda continua forte, poderosa, viva e eficaz. E isto recobra ânimo a Eliseu, porque a Bíblia diz que quando Eliseu vê Elias subindo aos céus e ele clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, a capa de Elias cai e Eliseu toma posse dessa capa, da segunda coisa que ele recebera. E quando ele ouve Jeoás dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele entende, assim como Elias, antes de ser assunto aos céus, deixou a última bênção para ele, que foi a capa, ele também entendeu que antes dele passar para Deus, ele tem que declarar uma palavra profética sobre a vida daquele rei. Aleluia! Ó bispo, eu não sei a tua idade, mas uma coisa é certa: a velhice vai chegar. Uma coisa é certa: talvez a enfermidade chegue junto. Não é, pastor Elcio? É a vida. Mas tem uma coisa: quando chegar, não desanime de continuar a caminhada, não desanime de continuar a obra, não queira deixar o cajado, não queira se aposentar no ministério. Sabe por quê? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova a cada dia. Ou seja, a idade pode vir, a enfermidade pode vir, mas a obra ainda tem que ser feita, e a unção é fresca nas nossas vidas. Aleluia! A segunda coisa que ele recebe é a capa, Elias. E a terceira coisa que ele recebe da parte de Deus é os encargos da escola dos discípulos dos profetas. E se nós olharmos na palavra do Senhor, nós vamos ver que várias narrativas na história de Eliseu, ele estar junto aos seus discípulos, os filhos dos profetas, ele estar junto à escola dos profetas, ele estar se envolvendo com a escola dos filhos ou dos discípulos, como você queira, dos profetas. E uma das narrativas que menciona os discípulos dos profetas é esta que nós acabamos de ler, e isto começa desta forma: e uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, discípulo dos profetas, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas olha como o escritor apresenta esta mulher. Ele diz: é uma mulher das mulheres. Em outras palavras, ela era mais uma entre muitas. Mas não é só isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção é que quando ela puxa o diálogo com o profeta, ela não fala nem o seu nome, nem o nome do seu falecido marido. Mas o que me chama mais atenção ainda é que Eliseu conversa com ela sem perguntar o seu nome, sem perguntar o nome do seu marido. Eliseu não pediu carteirinha, Eliseu não pediu carta de mudança ou de transferência, Eliseu não pediu RG. E isto nos dá a entender que Eliseu conhecia ela e o seu marido e sabia o nome de ambos. Aleluia! Talvez a tua história é desta forma, o teu ministério opera é desta forma. Você nesses 4 anos da noiva do Cordeiro
alguém contar a história da noiva do Cordeiro hoje, corta o fundo musical, fazendo favor. Talvez o teu nome não é mencionado. Se alguém contar a história da noiva do Cordeiro hoje, vão dizer de você: é uma membra dentre muitas membras. É um obreiro dentre muitos obreiros. Seu nome não será mencionado. Ninguém vai conhecer você. Mas isto pouco importa. O que importa é você ser conhecido pelo dono da igreja. O que importa é o dono da igreja te chamar pelo nome. Glória a Deus! Não se preocupe em ser reconhecido. Não se preocupe em ter o nome na faixa, no cartaz, no profeta, porque o teu nome está escrito no céu, ao memorial de Deus, por tudo que você fez, fará neste lugar. Glória a Deus! Não fiquem tão indiferentes pelos cantos murmurando. Deus conhece teu nome, teu endereço, teu RG, a tua necessidade. O que você faz não deixa de fazer para Ele, e haverá galardão, haverá galardão. Não somente seja abundante na obra de Deus. Olha aqui, é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Note essa expressão: das mulheres dos discípulos dos profetas. O que é que nós entendemos aqui? É que não era só um discípulo, eram vários dos discípulos. E entendemos também que não era só Elias e Eliseu, tinha mais profetas, dos profetas. Aleluia! Na igreja de Elias, que foi assumida por Eliseu, não era só eles os profetas, tinha mais profeta de Deus, sabe? Glória a Deus! E se você olhar na palavra de Deus, vai ver que Obadias, só ele, escondeu 100 na caverna para livrá-los da espada de Jezabel. Se você folhear a Bíblia, você vai ver o nome de um que não tinha patente, autoridade, como o profeta Elias e Eliseu, mas o nome dele está aqui: Micaías, que não deu tempo de ser escondido e foi preso. E a Bíblia diz que Acabe e Josafá estão sentados no seu trono, e eles falam: vamos para Ramote Gileade, tomar aquela cidade para nós. Aí Josafá fala: vamos, mas antes vamos consultar a palavra de Deus. Aleluia! Então Acabe reúne seus 400 profetas, e todos a uma começam a profetizar: sobe, sobe porque Deus vai te dar vitória, sobe porque Deus é contigo, sobe, ó rei, porque ferirá os sírios. Josafá olha e fala: Acabe, será que não há aqui algum profeta verdadeiramente do Senhor para nós consultarmos? Aí Acabe diz: assim, Micaías, mas ele nunca fala bem de mim. A história de Acabe começa assim: e Acabe, filho de Omri, reinou no seu lugar e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Se só fazia mal, como quer ver uma palavra de bênção da parte de Deus? Se ele só fazia coisa errada, como falar bem de um caba desse? Mas Josafá disse: manda chamá-lo. Aí vai o eunuco de Acabe lá e diz: ó, os profetas estão profetizando tudo de bom para o rei, ser mais um com eles. Micaías fala: eu vou, mas eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Glória a Deus! E ele foi, e ele já chega dizendo: eis que eu vejo Israel desgarrado, sem pastor. Aí ele toma uma bofetada na cara, dizendo: Ezequias, um falso profeta. E ele diz: da onde passou o Espírito do Senhor de mim para falar com você? Micaías fala: você saberá quando fugires dos sírios de câmara em câmara. E ele olha para Acabe e diz: tu vai para a batalha, mas não voltará com vida, diz o Senhor. Aleluia!
Aí Acabe diz: prenda ele novamente e dê pão e água para ele, até que eu volte em paz. Micaías diz: se tu voltares em paz, tenha certeza, Deus não falou pela minha boca. Mas nós sabemos que Acabe morreu na peleja. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, que talvez você não seja Elias, que talvez você não seja Eliseu, mas tem uma coisa: você é profeta e profetiza de Deus neste lugar. E Deus fala através de você. Então não se cale. Usa o dom que Deus te deu, usa o ministério que Deus te deu. Tu é profeta de Deus. Não somente seja ousado, seja intrépido, não somente ouça a voz de Deus neste lugar, porque Ele quer te usar. Glória a Deus. Mas esta mulher, ela dá duas características qualitativas do seu marido, que faz menção. E não faz justo nós fazermos menção deles aqui. Primeiro, ela diz: meu marido, teu servo. Diga comigo: o marido desta mulher, era servo de Eliseu. Olha como ele diz: meu marido, teu servo. Meu marido, teu servo. Ela falando para Eliseu: meu marido, teu servo. Ela estava dizendo: meu marido, o cabeça da minha casa, na escola dos profetas, é teu servo. Aleluia. Porque você pode ser alguma coisa lá fora, mas aqui dentro você é servo. Você pode ser cabeça na tua profissão, mas aqui dentro você é servo. Você pode ser cabeça nos teus negócios, mas aqui dentro você é servo. Porque na igreja o único cabeça é Jesus. Quem pode adorar o cabeça da igreja? Quem pode adorar o cabeça da igreja? Só adora o cabeça, só segue o cabeça, só honra o cabeça. Oh, aleluia. Segunda característica do marido dela, ela diz que ele era temente a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E se ele era temente, ele era um crente sábio. Porque a sabedoria de Deus não está nas faculdades da vida. A sabedoria de Deus não está nas universidades da vida. A sabedoria de Deus não está nas filosofias da vida. A sabedoria de Deus está em ser temente a Ele. Está em ser temente ao Senhor. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Glória a Deus. Então nesta noite você pode ter entrado aqui analfabeto, iletrado, sem nenhum diploma, sem anel no dedo, mas você tem o que o doutor lá fora não tem. E o que é? A sabedoria do alto, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Glória a Jesus. E vai esquentar. Aleluia. Aleluia. Só que tem um detalhezinho, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Eu gosto desses detalhes, porque Deus fala muito. Aleluia. A Bíblia diz: meu marido, teu servo, e temia ao Senhor. Mas antes de teu servo e temia ao Senhor, a Bíblia diz: e tu sabes. Ela estava dizendo: eu não estou mentindo não. Não estou jogando confete pro meu marido não. Não estou bajulando meu marido não. Não estou usando de engano em elogiar e dizer que ele era servo e temente não. Sabe por quê? Porque tu sabes quem é ele. Glória a Deus. Porque não adianta
nós entrarmos na igreja travestido de algo que nós não somos para mostrar para o homem, porque Deus sabe quem é aqui dentro. Aleluia. Não adianta eu dizer que tenho quando não tenho mais, porque Deus sabe. Não adianta eu dizer que sou quando não sou mais, porque Deus sabe. Não adianta eu dizer que faço quando não faço mais, porque Deus sabe. O salmista disse: para onde eu fugirei do Espírito do Senhor? Porque Ele conhece o meu assentar, conhece o meu levantar. Então não se esconda e não fuja do Espírito do Senhor, porque Ele está te procurando, não para te matar, mas para te restaurar e fazer você voltar a ser uma tocha. Esconda dele nesta noite. Não se esconda da voz de Deus nesta noite. Não se esconda dos profetas e das profetisas de Deus nesta noite, porque uma nova história para a tua vida, uma nova unção para você. Não somente diga: eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Meu marido, Glória a Deus. teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O marido dessa mulher tinha uma grande dívida, mas ele não pôde pagar ela. Por que é que ele não pôde pagar ela? Porque ele morreu. E morto não paga dívida. Salmo 150, versículo 6 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É uma ordenança. É uma ordenança. E este verso deste salmo está conectado ao Salmo 65, versículo 1. E ao Salmo 29, versículo 2, que em suma diz: dai a Deus o louvor e a glória que é devido ao seu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu seja exaltado, Tem muita gente aqui eu seja engrandecido. que é exemplo do marido daquela mulher, vai sair devendo a Deus ainda, porque o exemplo dele está. A Bíblia diz: os mortos, ó Senhor, não te louvam. Então deixa eu ver nesta noite quem vai sair daqui sem dever nada para Deus. Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem está vivo, levante a mão para o céu. Só quem está vivo, levante a mão para o céu. E por um minuto, pague o que é devido a Ele. Pague o que é devido a Ele. A adoração, o louvor, a exaltação. Você não está morto, você está vivo. Chora, manda cantar a fé.
Mas quem está vivo não sai devendo. Quem está vivo paga o que deve a Deus. O louvor e a adoração ao seu nome. Mas olha aqui, irmão. A Bíblia diz que o marido dela era um homem íntegro. O marido dela era um homem reto. Era servo fiel e temente a Deus. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: porém, veio um credor. Era fiel, era íntegro. Porém, veio o credor. Não é assim? O crente é fiel. Porém, vem a enfermidade. O crente é dizimista. Porém, vem a luta. O crente sai sem dever nada para Deus. Porém, vem a prova. O crente evangelista. Porém, vem as dificuldades. O crente faz a obra com amor. Porém, vem a tribulação. E ela vai até Eliseu pedir socorro. Ela vai até Eliseu clamar por compaixão, por ajuda, por auxílio. E depois dela dizer, Eliseu olha para ela e diz: o que é que eu hei de te fazer? Aleluia! Declara-me o que é que tu tens em casa. Eliseu estava dizendo: o que é que eu posso fazer por você? Declara-me o que é que tu tem na tua casa, porque eu mesmo não tenho nada para te oferecer. Glória a Deus. Declara-me o que é que tu tem na tua casa, porque eu não tenho dinheiro para te ajudar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho recursos, mulher, para te ajudar. E isso era uma verdade no ministério de Eliseu junto à escola dos profetas. Se nós olharmos na palavra do Senhor, ainda no capítulo 4, nós vamos ver que por ocasião da morte na panela, os filhos dos profetas estão tudo com fome. Eliseu manda o seu servo buscar ervas do campo para matar a fome dos filhos dos profetas. E vai mas em vez de trazer erva, traz veneno. E faz um caldo de veneno. E eles começam a tomar, até que um clama: homem de Deus, a morte na panela! Estava tudo passando mal. Eliseu diz: traz a farinha. Joga a farinha. E a Bíblia diz: não havia mais mal na panela. Aleluia! Na história seguinte, 100 filhos dos profetas estão diante de Eliseu, com fome. E não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha nada. Vem um homem de Baal, Salisa, e traz 20 pães de cevada, pãozinho pequeno. E Eliseu fala para o seu moço: dá de comer aos discípulos dos profetas. E o moço diz: mais 20 pão para 100 homens. Eliseu diz: dá, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Aleluia! E o que mais? 2 Reis 6. Eles descem para o Rio Jordão para aumentar a escola dos profetas com aquilo que a natureza oferecia, madeira. E eles começam a derrubar até que um machado cai na água. E um clama: ah, meu Senhor, era emprestado. Ou seja, a escola dos profetas na gestão de Eliseu não tinha dinheiro para comprar ferramenta, tinha que emprestar. Mas Eliseu diz: onde caiu, caiu ali. Aí Eliseu joga e a Bíblia diz que o machado de ferro começa a flutuar na água. Aí Eliseu diz: estende a mão e pega. E o menino estendeu a mão e pegou. Então nós vemos que a escola dos profetas na gestão de Eliseu não tinha dinheiro. Quando Eliseu disse: o que é eu de fazer para você? Declara-me o que é que tu tens em casa, porque eu não tenho nada para te ajudar. Mas só que nós sabemos que Deus operou um milagre na vida dela. Sabe por quê?
Porque Eliseu podia não ter prata, não ter ouro, podia não ter recursos, podia não ter dinheiro, mas ele tinha a unção dobrada da parte de Deus. Oh, aleluia. E ao contrário, não deturpe a minha palavra, ao contrário da igreja de Eliseu, muitas igrejas hoje não tem poder de Deus para socorrer a sua membresia. Não tem poder de Deus para ajudar a sua membresia desenganada, aflita, preocupada, desesperada. Não tem. Não tem poder, mas tem dinheiro. Aleluia. Agora deixa eu te dizer, não pede não, viu? Glória a Deus. Você que está precisado, não pede lá não, porque senão você vai se frustrar, porque esse dinheiro está disponível somente para quem está embaixo. Esse dinheiro só está disponível não somente para quem está embaixo, mas também para quem está em cima. Mas tem uma coisa, se você não é conhecido, se você não tem influência, se ninguém sabe quem você é, você vai voltar para casa frustrado. Mas tem uma coisa, neste lugar, a obra do Senhor, além de dinheiro para te ajudar, também tem poder de Deus para a tua vida. Se não for no dinheiro, vai no poder. Se não for no ouro e na prata, vai no levanta e anda. Mas uma coisa é certa, você vai sair daqui abençoado. Aleluia. Declara-me o que é que tu tens em casa. Ela diz, a tua serva não tem nada, somente um vaso com azeite. Eliseu diz, está resolvido o problema. A solução do teu problema está aí. Glória a Deus, E o aleluia. que é que eu vou fazer, profeta? Tu vai fazer um culto pentecostal na tua casa. Glória a Deus. Um culto pentecostal. E detalhe, a casa tem que estar cheia. E o que é que eu faço? Sai por todas as vizinhanças, convidando vasos para o culto, para que a casa se enche. Se fosse hoje, ela já tinha ido a um carro de som para depois pagar. E tinha contratado o serviço do carro de som. E o carro de som ia sair por toda a vizinhança, anunciando hoje, grandioso culto. Na casa da viúva deu dos discípulos dos profetas. Você que é vaso de Deus, não pode deixar de ir. Você que é vaso de Deus, não pode ficar em casa. Porque Deus tem uma palavra para você. Ela já tinha ido numa rádio e o radialista já tinha anunciado. Estamos aqui na FM 109,7 MHz para anunciar que logo mais às 19h30 tem culto na casa da viúva dos profetas, que tem como tema encontro de vaso. Vai lá, vaso de Deus, porque o azeite vai descer. Os filhos dela iam de
Aonde tem vaso de Deus aqui? Aonde tem vaso de Deus aqui? Então por que você ainda está vazio? Se você está vazio, tira a tampa que Deus quer te encher! Tira a tampa que Deus quer te encher! Tira a tampa! Glória! Oh, aleluia! Olha aqui! Bispo, a ordem de Eliseu era a seguinte: conforme o vaso vai ficando cheio, separai-o. Conforme o vaso vai ficando cheio, coloca ele à parte. Isto fala de separação de obreiros na casa do Senhor. Porque uma das condicionantes na igreja primitiva para se consagrar obreiros na obra do Senhor era esta: que o vaso esteja cheio. Consagrem homens cheios de fé e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Então, antes de buscar cargo eclesiástico, antes de buscar o púlpito, antes de querer ser obreiro na casa do Senhor, busque primeiro ser cheio da presença dEle, cheio da graça dEle, cheio da glória dEle, Acabou o culto! E quando acaba o culto, para a gente encerrar, há 4 comentários sobre esse culto do lado de fora. O primeiro comentário sobre este culto do lado de fora era que todos os vasos que vieram da vizinhança vieram vazios, mas foram cheios pelo vaso da casa. Aleluia! A Bíblia é bem clara. Vieram todos vazios. Eram vasos? Eram, mas estavam vazios. O único vaso que estava cheio era o vaso da casa. E por que é que os vasos vieram vazios? Simples. Porque na congregação deles não tinha azeite para enchê-los. Mas só que na congregação da viúva o vaso estava cheio. Aleluia! Agora onde é que eu estou? Na vizinhança ou na congregação da viúva? Porque se eu estou na congregação da viúva, cadê os vasos cheios? Só tem na congregação da viúva porque você não está adorando. Só está na congregação da viúva porque você não está exaltando. Só está na congregação da viúva, você é vaso cheio, cheio, cheio. Nas outras congregações o vaso pode estar vazio, mas aqui dentro não aceite ser vazio. O azeite está aqui. Se encha, se encha, se encha. Segundo comentário é que os vasos só puderam ser cheios porque tinha lugar neles para o azeite descer. Porque o Espírito Santo só pode te encher e só pode me encher se nós dermos lugar para Ele. Se você não der lugar para Ele, vai sair vazio. Se não der lugar para Ele, você vai sair pela metade. Mas se você der lugar para Ele nesta noite, você vai sair cheio, transbordando, porque Ele está com o vaso sobre a tua cabeça, sobre a tua boca, e Ele te diz: abre a minha boca, e eu te encherei. Diga para teu irmão, diga para tua irmã: deixa de ser vaso vazio, deixa de ser vaso vazio, receba
Deixa de ser formalista. Deixa de ser ético. Deixa de ser carrancudo. Deixa de ser vazio. Jesus quer te encher. Jesus quer te encher. Mas dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Terceiro comentário é que aquele culto foi uma bênção de Deus, porque ele foi realizado debaixo de palavra e oração. Palavra, porque ela fez tudo naquele culto segundo a palavra de Deus para ela na boca do profeta. Segundo oração, primeiro porque ela já chegou clamando, já chegou com a boca aberta. Segundo, porque ela trancou após si a porta. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta sobre si, vai orar. E terceiro, porque naquele tempo não tinha mesa. Naquele tempo era um tablado no solo. Então, para ela encher os vasos, ela tinha que tomar postura de oração e começar a encher, e começar a encher, e começar a encher, e começar a encher. O Espírito está enchendo aqui, seja cheio aí. O Espírito